Vamos imaginar a seguinte situação: você mora num país onde existem leis contra ladrão e de repente um ladrão entra de madrugada na sua casa e rouba tudo que você tem. O que você vai fazer? Você vai chamar a polícia para prender este ladrão, levar este ladrão até um tribunal para passar por um julgamento e ser condenado pelo que ele fez? Ou você chamará um legislador para escrever uma outra lei para lembrar ao ladrão que já existe uma lei que diz que ele não pode roubar e que esta lei tem que ser respeitada? Você acha mesmo que o ladrão que não respeitou a primeira lei vai respeitar a segunda? É o quê? É exatamente assim que eu estou vendo a movimentação dos parlamentares do Senado e Congresso propondo PECs no intuito de barrar um órgão que não respeita nem a Constituição Federal e eles ainda acham que este órgão respeitará alguma emenda à Constituição Federal. Fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai falar, obviamente, a respeito da infâmia do Gilmar Mendes. Mas eu digo mais, eu me atrevo a dizer mais, não sem medo, mas eu me atrevo. Ontem, senhores, foi o dia das duas infâmias. A primeira infâmia praticada por Gilmar Mendes no intuito de escarrar na nossa Constituição Federal. E a segunda infâmia foi praticada pelo Senado, que não devolveu no ato a aprovação de um pedido de impeachment contra Gilmar Mendes. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa base a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, você sempre sabe aqui, o preço da liberdade, a eterna vigilância. Vamos para a pauta, vamos para o debate. Bem, bora lá. A coisa foi tão feia que nem a Globo News estava aturando, tá? Fez um post falando a respeito de um comentário do Joel Pinheiro, dizendo que a decisão do Gilmar Mendes de limitar a PGR, né, o poder de pedir impeachment de ministros do STF, é uma blindagem do Supremo. Ao agir assim, continua Joel, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de se servir como freio, como um contrapeso ao poder do Supremo Tribunal Federal. E é exatamente isso que está acontecendo. Daí eu tenho que abrir uma aspas aqui e falar para vocês que a articulação de Jair Bolsonaro pelo Senado nos estados estava tão assertiva, e ia dar tão certo, que Gilmar Mendes resolveu tirar da mão do Senado o poder de impeachment ministros do STF. O Randolfo Rodrigues está colocando galho dentro nesse assunto. Olha, o líder do governo no Congresso, segundo Paulo Capelli, que falou com ele, está aceitando essa ação do Gilmar Mendes. Parece que esse tipo de ação, segundo a opinião de Randolfo Rodrigues, agride o Senado. Mas eu não paro por aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando eu li aquela coisa de Gilmar Mendes, que fiquei sabendo das notícias, eu falei, não, agora o Senado vira mesa. Imediatamente, Senado e Câmara, eles chamaram uma coletiva de imprensa. E aí estavam os líderes, né, da oposição na Câmara e no Senado, todos reunidos, só os líderes, tá, pessoal? E aí eu falei, não, agora vai, mas vai com força. E eu toda animada, peguei café, peguei pipoca, falei, não, agora nós vamos ver uma reação. E qual foi a reação? Todos que falaram, choveram no molhado, falaram tudo que nós já sabemos, tudo que nós já estamos acompanhando há muito tempo. E qual seria a solução? Segundo essa coletiva de imprensa, eles estão propondo várias PECs. Para você que mora em Nárnia, não sabe o que é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Outro parêntese que eu vou abrir aqui. No caso, o Gilmar Mendes, ele está quebrando vários artigos da nossa Constituição Federal. O primeiro que diz que juiz, ministro do STF, o juiz, o magistrado, ele não pode legislar. Outra coisa que ele está fazendo, que é inconstitucional, é pegar o artigo 52 e jogar no lixo e dizer que depois de 75 anos de existência, o artigo 52 da Constituição Federal é inconstitucional. É óbvio que ele está fazendo isso para blindar o STF de freios e contrapesos, como disse o Joel Pinheiro. Logo, deveria, num país normal, levantar uma preocupação de que, se eles estão fazendo isso para blindar o STF, supostamente este órgão tem algo a esconder. E assim passar por um pente fino. Mas não. No país das bananas, os líderes da oposição, na Câmara e no Senado, eles fizeram uma coletiva de imprensa de mais de 1 hora para dizer que a proposta para resposta a Gilmar Mendes e ao STF como um todo é PEC, proposta de emenda constitucional. É o quê? Deixa eu perguntar uma coisa para você rapidinho, cola aqui na grade. Você acha que o órgão que não respeita nem a Constituição vai respeitar a PEC? Vai respeitar a emenda? Deixa aí nos comentários para mim. Eu tô bem de saco cheio, tá, pessoal? Sinceramente. Aí veio o Marcos Rogério. Marcos Rogério, um senador maravilhoso, brilhante.
Ele disse o seguinte: hoje fiz um alerta duro no plenário. A decisão de Gilmar Mendes fere de morte a separação dos poderes e tenta reduzir o papel do Senado a um enfeite. Cabe ao Senado julgar os ministros do STF por crime de responsabilidade. Reescrever a lei por decisão individual não é interpretação, é usurpação. O Senado precisa reagir. Defender suas prerrogativas não é opção, é dever constitucional. Eu concordo com tudo isso. Só faltou ele dizer como o Senado pretende reagir. Porque, afinal de contas, o que a gente está precisando nesse exato momento é de ação. Já que ele falou em reação, é uma ação em resposta ao que eles estão sofrendo. Não falou. O senador Marcos Rogério não falou. Aí outro que veio foi o Alfredo Gaspar. E ele falou duro, falou absurdo. O Supremo Federal determinou blindagem absoluta de seus integrantes, fruto do desequilíbrio entre os poderes. O Brasil tem dono e não é o povo. Vergonha! Chega de covardia do Legislativo. Ok. Qual é a resposta? Alfredo Gaspar também não disse. Também não disse. Aí vem o Isalci Lucas, também um excelente parlamentar. Ele diz o seguinte: o STF mais uma vez blinda seus ministros e confirma o que o Brasil inteiro já sabia. O Supremo virou uma casa política. Essa decisão envia um recado claro ao povo: nós somos intocáveis. Nós sabemos disso, Isalci. O que o senhor pretende propor para combater isso, para resolver isso? Também não falou. Gente, eu peguei só os mais interessantes, tá? Mas teve um monte de senador e deputado que veio para a rede social para fazer isso. Senador Carlos Viana, o grande cara que tá botando os pingos nos is na CPMI do INSS, já deu uma 12,5 de voz de prisão, já colocou na cadeia um monte de responsável, tá fazendo um trabalho lindo. Qual foi a atitude dele diante da infâmia do Gilmar Mendes? A Constituição não admite poderes hegemônicos, admite poderes equilibrados. Quando uma decisão judicial restringe o direito de provocar o Senado, ela não interpreta a Constituição, ela a reduz. O artigo 52 não é uma sugestão, é uma cláusula de soberania institucional. Qualquer tentativa de limitar essa competência não fere o Senado, fere o próprio pacto republicano. Defender essa prerrogativa é defender a espinha dorsal do Estado democrático brasileiro, democrático de direito. Tá. E como o senhor pretende resolver isso, senador Carlos Viana? Eu tô ansiosa para saber. Muito ansiosa. Senador Carlos Portinho. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí ele manda, revoltadíssimo: chega de amigos no STF. Apresentei hoje a proposta de emenda à Constituição 45/2025, que pretende mudar a regra de aprovação de nomes para o cargo de ministros do STF. Chega de indicações de amigos, chega de indicações de não magistrados, chega de acabar com o plano de carreira do Poder Judiciário. Chega de acordão. Para estar no STF precisa ser juiz. Aí ele está pedindo apoio à PEC. É o quê? Ele está pedindo apoio à PEC. Ele tem coragem de pedir apoio à PEC. Porque ele deve, né, ter sido convencido pela sua própria consciência que a PEC vai conseguir colocar alguma coisa no seu devido lugar. Aí você deve pensar: não, Valéria, mas neste caso aí, se mudar a forma como os indicados, né, como os magistrados chegam lá e se transformam em magistrados, seria uma solução. Seria uma solução quando a gente tiver outro país. Nesse aqui, meu amigo, eu vou trazer um comentário do Nicolas Ferreira, muito assertivo, já para vocês. Espera aí. Aí nós chegamos no próprio Nicolas Ferreira. Paulo Capelli disse que ele protocolou uma PEC para tentar mudar a decisão de Gilmar Mendes sobre o impeachment do ministro do STF. E aí ele mesmo escreveu: minha proposta coloca freios em abuso de poder e devolve voz ao povo. Se ministro cometer crime, tem que responder, simples assim. Chega de intocáveis, é disso que o Brasil precisa, coragem para enfrentar o que ninguém quer mexer. Mas a Constituição Federal já diz isso, Nicolas. Por que você acha que você reescrevendo o que está na Constituição Federal, que foi cuspida, escarrada, a sua PEC, eles vão respeitar? Pessoal, se vocês acham que eu estou sendo muito dura, deixem aí nos comentários, eu aceito críticas, vocês sabem disso. E ele segue falando sobre a PEC, inclusive diz que já tem um monte de assinatura, né? Deputados que já assinaram a PEC da segurança jurídica do impeachment, especificamente do impeachment, para supostamente enfrentar o que Gilmar Mendes fez. Então tem assinatura dele e coautoria de todos esses deputados aqui, tá, gente? É bastante gente. Ó que belezura, gosto, adoro. Eu só queria entender se eles não respeitam nem a Constituição, porque respeitariam uma emenda à Constituição. Eu penso igualzinho o Nicolas nesse post aqui, ó. O Nicolas assim: e digo mais, se ganharmos a presidência e indicarmos um PGR, eles vão mudar a lei. Eles funcionam assim. Então, nem aí para nada, só importa o poder mesmo. E já que você sabe, Nicolas, que eles pensam exatamente assim, eu concordo com você, é assim mesmo, por que você acha que eles vão respeitar a sua PEC? O pateta que ocupa a presidência do Senado
Ele veio a público, falou um monte de platitudes e no final ele disse: nem que precise emendar a Constituição Federal. Eu vou perguntar de novo, eu não vou me cansar de repetir. Se eles não respeitam o texto da Constituição original, por que eles respeitariam uma emenda à Constituição? Davi Alcolumbre. Tá todo mundo pedindo socorro, o senador tá pedindo socorro, o deputado tá pedindo socorro, o que faremos, socorro, precisamos dar uma resposta ao STF. E aí todos respondem uníssono: sim, vamos dar uma resposta ao STF. E aí um corajoso lá pergunta: vamos chamar a polícia para mandar prendê-los? Através de fazer um impeachment, meter para rodar um impeachment contra Gilmar Mendes, porque ele tá cometendo um monte de crime, pelo menos na minha visão. Aí meia dúzia e meia responde: não! Vamos escrever outras leis, quem sabe essas outras eles passam. Ah, gente, desculpa, sinceramente. Claro que no meio do turbilhão, no meio da escuridão, no meio do ai, socorro, eu realmente não estou vendo nenhuma saída, tem o professor André Marcília. Do Senado para impeachment de ministro, entregando para a PGR, para o Gonê, humilha o Senado, humilha o Alcolumbre, humilha o Congresso. O Congresso está fechado. E diante disso, há uma só coisa a ser feita, há uma só alternativa. E não é medida mágica e nem blá blá blá. Confronto. Cadê o confronto? É isso que precisa ser feito. Gente, não adianta PEC, não adianta emenda. O Alcolumbre chegou a dizer, ainda que nós tenhamos que emendar a Constituição, não adianta emendar a Constituição, porque isso vai parar nas mãos de quem? Do STF, e ele dirá, essa emenda não pode. Porque pode tudo para um STF que simplesmente ignora a Constituição. Não importam mais as regras para eles, não deu para entender? Então não é pelas regras, ou por exigir o cumprimento das regras, ou por construir novas regras que a coisa vai ser mudada, porque eles vão perverter as novas regras a serem criadas, as emendas a serem propiciadas. É pelo confronto político. Confronto político, sabe o que é? É pautar para ontem o impeachment de um ministro. Ainda que o STF não permite, então aí entra o confronto político. Pauta para ontem o impeachment de algum desses ministros, talvez até o do Gilmar, porque não tem um monte... E eu digo mais. Pauta o impeachment e pega a liminar que Gilmar Mendes mandou, escreveu, e rasga publicamente. E clame pelo texto original da Constituição Federal. Mas aí existem outros interesses e a gente fica se perguntando, será que nós temos realmente a quantidade de assinaturas necessárias para fazermos isto lá no Senado? Porque vai ter que ter as coisas roxas, não vai poder ter rabo preso lá. Aí, de acordo com todo esse furdúncio, com todo esse remileixo, eu fico me perguntando, será que esse bando de gente que está propondo PEC é porque está com o rabo preso? E não estou falando de Nicolas, porque a gente sabe muito bem que Nicolas não tem rabo preso com ninguém. Mas esses anteriores, esses antigos que não estão aparecendo, que não fizeram vídeo, pelo menos, de indignação, estão quietinhos. Será que eles têm as coisas bastante roxa o suficiente para poder meter lá uma assinatura do impeachment? Deixa nos comentários. Mas aí, de repente, não mais que de repente, eu vi um que tem as coisas bastante roxa. Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República. Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo respeito à sua pessoa, mas a sua autoridade dessa cadeira não teve a coragem de abrir nenhum pedido de impeachment que dormita nessa gaveta. Absolutamente nenhum pedido de impeachment. Tem um aí, que é o super pedido de impeachment, que fez 1 ano agora. 3 milhões de assinaturas de brasileiros. 137 deputados federais assinando. 2 grandes juristas, Dr. Sebastião Coelho e Dr. Rodrigo Marinho. E apoiado por 41 senadores da República, a maioria dessa casa. O senhor ignorou esse pedido de impeachment. Eu lhe peço agora que haja para defender a democracia de verdade. Não é de boca, democracia. Porque o que aconteceu foi golpe hoje, com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu lhe peço que um dos 31 pedidos de impeachment que ele tem aí, olha isso, nessa gaveta, um inclusive que eu dei entrada com muitos colegas assinando, que o senhor imediatamente abra esse pedido de impeachment. Enquanto é tempo, para salvar o Brasil. O senhor está nessa cadeira, Deus lhe colocou aí, com a autoridade concedida para cada um dos senadores, para nesse momento tomar uma atitude que o Brasil espera, não é de hoje. É desde 2019, quando se abriu esse inquérito famigerado das fake news, que é uma espada... Eu acho que é o suficiente. Então, provavelmente nosso querido Eduardo Girão ouviu o André Marcília
foi para o Senado, confrontou Davi Alcolumbre, colocou os pingos nos is. E realmente, se você mora num país onde existem leis contra roubo e um ladrão entrou na sua casa, você chama a polícia para levar o ladrão preso, porque ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Você não vai chamar um legislador para escrever outra lei. Se o ladrão não respeitou uma, quem sabe ele respeite a segunda. Certinho? E quase indo para o final, eu fico com o Laudelino que disse: Gilmar Vargas, em 1937, Getúlio Vargas não teve pudor. Ele dissolveu o Senado, calou a Constituição, inaugurou o Estado Novo. Foi um golpe sem disfarces. O Legislativo simplesmente deixou de existir perante a vontade do Executivo. Hoje, a decisão de Gilmar Mendes de afirmar que apenas a PGR pode pedir impeachment do ministro do Supremo não dissolve o Senado no papel, mas o esvazia na prática. É uma amputação silenciosa do poder de fiscalização que a Constituição entrega ao Legislativo. E não foi só o Vargas que fez isso, né? O moço do bigode do alemão, lá da Alemanha, ele também fez isso lá naquela época tenebrosa. Ele simplesmente esvaziou o Politburo, fez tudo, tirou o poder de todo mundo. Só quem tinha poder era o tribunal, que era dos amigos dele, que ele tinha colocado lá, e não cumpria a Constituição Federal de Weimar. Mas a mudança efetiva só veio muito tempo depois que a ditadura já estava consolidada. Então, assim, tá tudo muito parecido. E o Laudelino continua dizendo: se não houver reação firme, repetiremos 1937 por outros meios. Um Senado que aceita ser desautorizado moralmente já está no fundo dissolvido. Mas é o que eu acredito. Teve um monte de senador lá na rede social dizendo: ou a gente reage ou fecha essa pocilga. Fechar? Vocês ainda acham que tem alguma coisa para fechar? O que vocês estão fazendo aí é papel de mero fortalecedor da ditadura. Como? Fazendo de conta que existe uma democracia. A existência de vocês, as pautas que tramitam, provam para quem está olhando de fora, e quando eu digo olhando de fora, vocês estão entendendo muito bem de quem eu estou falando, que não, se tem um Congresso, tem um Parlamento, tem Câmara e Senado, são 3 poderes, então só pode ser uma democracia. Vocês estão fortalecendo a ditadura, portanto isso aí, esta pocilga, já está fechada há muito tempo. E Laudelino continua: esse tipo de covardia que afunda o Brasil de décadas em décadas no mais profundo poço de destruição econômica, política e moral. Ou reage, ou confirmamos que é mesmo a casa dos eunucos, que não tem as coisas roxas porque não tem coisa para ficar roxa. Certinho? Como o Laudelino falou também em destruição econômica, vocês sabem muito bem pelo que a gente está passando, muita gente desempregada, quem trabalha com CLT, o dinheiro está mais que contado, um monte de gente vendendo almoço para comprar janta. Existe uma saída, você pode não só fazer uma grana extra, como descobrir uma nova profissão, um novo segmento de trabalho, através do conhecimento e domínio das ferramentas de se ganhar dinheiro através do digital. Olha só o recado que eu preparei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber 2 coisas: que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não.
Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. E olha, gente, virada de vida eu tô falando muito sério, de verdade. Já disse aqui algumas vezes, repito, o que o digital me proporcionou de mais importante durante toda a minha trajetória foi me permitir sair de São Paulo, onde eu morava há mais de 15 anos, e vir para o Rio de Janeiro de urgência, porque um familiar meu ficou muito doente e precisou de minha atenção quase que 100%. E eu pude fazer isso e continuar aqui trabalhando com todos os segmentos que eu trabalho. Então não perde tempo, link na descrição, dá um pulinho lá no WhatsApp do Daniel Alvarenga, assista as 3 aulas gratuitas que ele libera para você, e aí você pode decidir com segurança se isto interessa você ou não. Eu garanto para você que vai interessar. Eu pago as minhas contas através do digital há mais de 10 anos. Então, eu posso garantir que pelo menos uma grana extra você faz. E no melhor das hipóteses, você descobre um novo segmento de trabalho. Para encerrar, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Não me chamem para ir à rua para fazer pressão para aprovar PEC A, B ou C. Eu só volto para a rua por impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque eu não sou palhaça. Tudo bem, às vezes eu me sinto muito palhaça. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu me sinto palhaça pra caramba. Mas eu não vou mais, tá? Chega! Ou vocês dão uma resposta à altura, manda prender o ladrão, entendeu? Se vocês quiserem chamar legislador pra escrever outra lei, se virem sozinhos. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduardopravaleria@gmail.com. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá? Eu estou tendo gastos exorbitantes com medicamentos e tratamentos desse meu familiar, então eu realmente preciso da ajuda de vocês, porque fugiu, assim, totalmente do previsto. E, assim, é quem gosta do meu trabalho, quem Deus tocar no coração, tá bom? Vamos se estapear nos comentários? Quero saber o que vocês pensam. Manifestação por PEC? Tô fora. E você? Deixa nos comentários pra mim. Beijo no coração. Fui.